A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre São Francisco de Jesus Marto. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário. Queridos irmãos, conversar, dialogar ou debater com protestantes é uma tarefa muito difícil e muito complicada. E não é porque os seus argumentos sejam bons, ou sejam muito convincentes, ou sejam verdadeiros, mas exatamente pelo contrário. Porque lidar com eles é como se você estivesse em um baile de máscaras. Quem já viu o filme V de Vendetta, lembra daquela cena icônica, né? Onde centenas de moradores da cidade estão usando as máscaras de Guido Fawkes, um soldado inglês que participou da conspiração da pólvora em 1605, que era também a máscara usada pelo personagem V. Assim, todas as pessoas usavam a mesma máscara e ninguém conseguia saber aonde ele estava, né? Eu já vi em vários debates os protestantes se furtarem de responder à pergunta: de que seita você é? De que igreja você é? As respostas algumas vezes são furtivas e camufladas. Ah, não importa a seita, o que importa é o que a Bíblia diz. Eu vou explicar o que se pretende com isso. Quando nós falamos que somos católicos, todos eles conhecem a nossa fé. Eu nem vou chamar de apologistas porque seria um insulto aos teólogos de verdade. Eles são só um bando de bocós. Mas todos esses cismáticos sabem muito bem do que se trata quando nós falamos sobre a nossa fé católica. E por quê? Porque a Santa Igreja é a mesma em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países, em todos os continentes. Nossa unidade faz da Igreja Católica a única instituição cristã visível no mundo. Já os cismáticos têm crenças completamente diferentes de acordo com a denominação. Por exemplo, se no caso ele disser que é batista, podemos identificar que é uma denominação que crê no batismo de adultos por meio da imersão. Mas ainda precisamos saber se é uma batista tradicional ou pentecostal, porque se for pentecostal, ela ensina a atualidade dos dons, dos carismas mencionados lá em Pentecostes. Mas se for comparar a Igreja Batista com a Igreja Presbiteriana, eles discordam do ponto de vista do batismo, pois os presbiterianos batizam crianças e na maioria não são pentecostais. Outra diferença entre eles está na soteriologia, na doutrina que ensina sobre a salvação. Os batistas são mais posicionados ao lado de Armínio, que pregava o livre-arbítrio, o que era contestado por Calvino, que dizia que a salvação era adquirida por meio da predestinação. Segundo ele, o ser humano estava tão corrompido pelo pecado que não tinha condições de escolher por si mesmo. Por isso, Deus é quem escolhia. Armínio respondia a isso dizendo que Deus dava ao ser humano uma graça preveniente para que este pudesse escolher ser salvo ou não. Desses que eu mencionei, ainda discordam os neopentecostais, que se destacam pela pregação da teologia da prosperidade. Não aceitam todos os dons pentecostais, como o de falar em línguas e profetizar, mas aceitam os dons de cura. De todos esses ainda discordam os adventistas, que pregam que a alma fica inativa na morte, sem atividade ou sem lembrança. Pregam também o tal do juízo investigativo, que foi a desculpa usada para o erro que Guilherme Miller cometeu ao marcar a data da volta de Jesus para 1844, além de uma profetisa com escritos equiparados à Bíblia e à guarda do sábado. Seria uma espécie de união de partes da lei mosaica com pseudo-cristianismo. Ainda tem os testemunhos de Jeová, que proíbem a doação de sangue, mas o que poucos sabem é que se aqui no Brasil algum associado da torre de vigia precisar de transfusão de sangue, essa pessoa provavelmente morrerá.
Mas na Bulgária, a mesma torre de vigia autoriza a transfusão de sangue. Isso porque o governo búlgaro só autorizaria a fundação da seita se ela concordasse com essa exigência. E quem for desassociado, ou seja, quem deixa a seita, deve ser evitado pelos associados e até pela família. Há casos de pais e filhos que não se falam há mais de 30 anos, além de negarem a divindade de Jesus. Portanto, meus irmãos, é ou não é uma grande Babilônia? Eita! Onde todos falam e ninguém se entende. Nossa, que vergonha, Maurício! Não vê que acaba de insultar os bocós? Todos querem construir o seu próprio caminho para o céu, mas não falam a mesma língua. É exatamente por isso que os apologistas católicos, num debate com protestantes, perguntam de que seita eles são, para identificar de início a heresia que eles defendem. É como quando no ritual do exorcismo o sacerdote exige que o demônio diga o seu nome, né? Pois ao dizer o seu nome ele se enfraquece. Então, meus irmãos, vamos rezar pelos nossos irmãos apologistas católicos que se propõem ao debate com essa turma de argumentos decorados, assuntos repetidos, temas bufões e muita, mas muita falta de idoneidade. Por isso, eu não participaria jamais de debates com protestantes. Mas então vamos falar do tema de hoje. São Francisco de Jesus Marto era irmão de Santa Jacinta de Jesus Marto, que falamos no vídeo de ontem. Ele estava presente com a sua irmã e a sua prima Lúcia, quando das aparições de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Cova da Iria. Era filho de Manuel Marto e Olímpia de Jesus. Foi uma criança comum de Portugal na sua época. Ele também não frequentava a escola, então trabalhava como pastor de ovelhas. Segundo as memórias da irmã Lúcia, era um menino muito calmo, gostava de música e tinha uma bonita habilidade para tocar pífaro. Era muito respeitoso com as pessoas e era muito carinhoso também com os animais. Depois das aparições de Nossa Senhora, o comportamento de Francisco mudou. Ele rezava a maioria do tempo sozinho, lembrando as palavras da Virgem que dizia: não ofendam mais a Deus. Então ele se retirava para a solitude, para o que chamava consolar Jesus pelos pecados do mundo. Francisco era o único dos três que não ouvia o que Nossa Senhora dizia, apenas conseguia vê-la. Ele tinha o costume de fazer penitências e mortificações. Nossa Senhora havia dito que ele iria para o céu, mas precisaria rezar muitos terços. Numa das aparições, a Virgem Maria chegou a pedir às crianças que fossem mais moderadas nas penitências que elas faziam. Então, como penitência, Francisco deixava de ir à escola e passava horas rezando diante do sacrário. Assim como Nossa Senhora havia prometido que deixaria Lúcia por mais tempo para divulgar a mensagem de consagração ao Imaculado Coração de Maria, mas que Jacinta e Francisco logo estariam com ela no céu, ele então faleceu em casa no dia 4 de abril de 1919. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 13 de maio do ano 2000, junto com a sua irmã Jacinta, no mesmo dia da primeira aparição, e foi canonizado pelo Papa Francisco em 13 de maio de 2017, no centenário das aparições de Fátima. Que os exemplos deixados pelos mais jovens santos não mártires da Santa Igreja Católica nos ensinem o valor da penitência, da oração, da consagração ao Imaculado Coração de Maria. Nos próximos vídeos, eu quero falar da irmã Lúcia, das mensagens, ou dos segredos de Fátima, como são mais conhecidos, os pedidos que Nossa Senhora fez e a urgência em viver e colocar em prática a cada dia, quando observamos as profecias se cumprindo, e isso nos deve chamar à vigilância e à oração.
Desejo do meu coração é que você tenha um dia abençoado, que Nossa Senhora esteja sempre nos guiando ao seu divino Filho, para que possamos assim estarmos juntos a caminho da santidade e que o Senhor possa ser sempre a nossa proteção, no nome de Jesus.